Vamos continuar meditando em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, o Senhor Jesus saiu, aqui está falando, foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga dos judeus e começou a ensinar. Então, as sinagogas, gente, é como se fosse uma igreja mesmo. É um local onde os judeus se reuniam, porque quando eles foram, Jerusalém foi destruída pela Babilônia, pelo Nabucodonosor, e eles foram levados cativos para a Babilônia, eles não tinham mais o templo para poder se reunir, para poder cultuar a Deus. Então, aí que começou a surgir as sinagogas. Então, as sinagogas começaram a foram lugares onde que os judeus construíam, é bem parecido com a igreja, onde eles se reuniam, normalmente nos sábados, para a leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, claro, e ali eles liam a Torá e as leis, faziam suas orações, então eles se reuniam na sinagoga no sábado, normalmente no sábado. Então, por isso que começou a ter a sinagoga, porque o serviço, a adoração a Deus, antes da Babilônia, né, era somente no templo de Salomão. Mas como o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e eles foram levados para a Babilônia, então eles tiveram que criar as sinagogas. Então, as sinagogas era esse lugar onde eles se reuniam para estudar as Escrituras. E Jesus era judeu, também ia na sinagoga. E ele foi na sinagoga e começou a ensinar. Quem ensinava na sinagoga eram os mestres da lei. A palavra mestre significa professor. Então, eram os professores da lei que ensinavam nas sinagogas. Jesus não era mestre no sentido assim, considerado mestre como os mestres da lei, porque ele não tinha estudado, mas ele tinha o dom de mestre. Jesus, o Senhor Jesus, ele tinha todos os dons ministeriais e os dons espirituais. Ele tinha em si todos os dons. Então, tem os dons ministeriais, que são o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 dons ministeriais, dons de serviço, dons ministeriais. E tem os dons espirituais, que são dons de curar, dons de operações de maravilhas, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia. Então, são os dons espirituais e os dons ministeriais. Jesus tinha todos. E o Espírito Santo hoje distribui esses dons para o corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, como Jesus tinha todos os dons, ele distribui os dons dentro do corpo de Cristo. Não existe uma pessoa que tenha todos os dons, mas a igreja tem todos os dons. Então, Jesus ensinava. Ele não só pregava, porque aqui fala que ele pregava também o reino de Deus. Olha aqui lá no versículo 14, ele estava pregando o reino de Deus. E dizia: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Mas aqui nesse versículo 20, a partir do 21, ele estava ensinando.
Então, existe uma diferença entre pregar e ensinar? Existe. Claro que existe. Vamos entender qual que é a diferença entre pregar e ensinar. Pregar, normalmente, você pega um assunto bíblico, um assunto importante que Deus coloca no seu coração para falar, né? Não, normalmente a pregação ela tem a ver com a salvação. Normalmente. É claro que existem pregações que podem falar de doutrinas, sim, mas normalmente doutrinas são tratadas no ensino e não na pregação. A pregação normalmente é para anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação, o arrependimento, o juízo eterno, essas coisas que o Evangelho veio trazer. Normalmente, o ensino trata das doutrinas, dos princípios básicos da fé. Então, a pregação, ela não tem o objetivo de ensinar tudo, trazer o entendimento completo das Escrituras. Normalmente, a pregação, ela é temática, ou ela aborda um texto. Então, a pregação ela é bem pontual em um determinado assunto, para trazer sempre a fé, o arrependimento, aquilo que Deus está querendo mover naquele momento para aquelas pessoas. Isso é pregação. Mas Jesus, ele andava nas sinagogas, em vários lugares, não só pregando, mas ele também ensinava. O ensino, Joana, acredito que, lógico, que não estou falando que nada é maior ou melhor, mas o ensino, ele traz para nós um fundamento mais sólido para a nossa vida cristã do que só a pregação. Se você entrar na internet, você vai encontrar milhões de pregações, cada um pregando uma coisa de um jeito diferente. O mesmo versículo sendo ensinado de formas totalmente diferentes por pastores. Então, agora, o ensino é diferente. O ensino bíblico, ele não pode ser mudado. É claro que tem gente que pode ter, por exemplo, visões diferentes, entendimentos diferentes sobre alguns assuntos da Bíblia. Existem divergências teológicas sobre diversos assuntos da Bíblia. Só que a verdade é uma só. O ensino, ele deveria ser igual em todos os lugares. O ensino dos apóstolos a fé baseada no ensino dos apóstolos, do Antigo Testamento também, mas principalmente do Novo Testamento. O ensino, ele trata do todo. Ele não trata somente de um assunto. O ensino, ele trata do todo das Escrituras. É você pegar todas as Escrituras e tentar ensinar para a pessoa toda a visão de Deus, todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus. Você pode pegar assuntos separadamente, tratar de assuntos separadamente, mas ele sempre tem que ser elucidado, esclarecido, o todo. Não é só um assunto. Então, eu acredito que muitas igrejas hoje estão falhando na questão do ensino. Você vai em igrejas, você vê uma ênfase muito grande em pregações e profecias. É a pessoa querendo saber o que Deus tem para mim agora. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha vitória. Eu não quero saber história bíblica, eu não quero conhecer, não quero ter conhecimento bíblico, não. Eu quero resultado. Eu quero um resultado na minha vida. Eu quero resolver meus problemas. Eu não quero teoria. É isso que a gente tem visto nos nossos dias hoje. As pessoas não querem aprender as coisas concernentes ao reino de Deus. Elas querem uma solução de problemas. Então elas preferem uma profecia, uma pregação
que traga algum resultado para a vida dela, mas ela não quer estudar as Escrituras para entender a Deus, para conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus, gente, é o coração de Deus sendo aberto para nós. Quando você não tem desejo de conhecer as Escrituras, você está dando a mínima para Deus. Tipo, tô nem aí para o Senhor. Eu só quero resolver o meu problema. O que o Senhor pode me dar? É isso que eu quero saber. Eu não quero te conhecer. Eu não quero saber por que o Senhor criou o mundo. Eu não quero saber por que o Senhor me criou. Eu não quero saber os objetivos e planos do Senhor. Eu não quero saber como que nós chegamos aqui onde nós estamos. Como que Jesus veio. Por que o Senhor deu a lei. Por que o Senhor enviou profetas. Por que o Senhor escreveu assim. Por que o Senhor fez aqui. Eu não quero saber. Eu só quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero saber e mudar minha vida. Eu quero resolver meus problemas. Eu quero ser curado. Eu quero prosperar. Eu quero ter vitória. Eu não estou nem aí para o que o Senhor fez no passado, os planos do Senhor, os projetos do Senhor, o conhecimento de Deus. Eu não estou nem aí. Eu quero resolver os meus problemas. É mais ou menos isso que as pessoas hoje estão fazendo com Deus. Elas não falam isso, elas não verbalizam isso. Mas a atitude delas demonstra que elas não estão nem aí para conhecer a Deus. Elas querem ter experiências místicas, mas não querem conhecer o coração de Deus. Nós conhecemos a Deus pelas Escrituras. É pelas Escrituras que nós conhecemos a Deus. Por isso que existem tantas heresias e tantas seitas espalhadas pelo mundo afora. Todas as seitas, elas nasceram de experiências sobrenaturais. Pode fazer uma pesquisa. Como surgiram os Mormons? Uma aparição de uma visão de anjos. Como surgiu os Testemunhas de Jeová? Aparição de anjos. Como surgiu outras denominações, seitas? Foi uma visão que a pessoa teve. Apareceu alguém para ela e falou com ela. Todas as heresias e seitas nasceram de experiências sobrenaturais. Pessoas que desprezaram o estudo das Escrituras e focaram em experiências sobrenaturais. Muitas pessoas não querem conhecer as Escrituras. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não estou falando que a gente não tem que conhecer o poder de Deus, mas tem que ter as duas coisas. As duas coisas. Você não pode só conhecer as Escrituras e negar o poder de Deus, mas também você não pode buscar o poder de Deus sem conhecimento das Escrituras, porque você vai ser facilmente enganada pelo diabo. Porque a gente tem visto espíritos enganadores enganando pessoas com experiências sobrenaturais, porque essa pessoa não tem conhecimento das Escrituras. Então, o certo é conhecer as Escrituras e, através das Escrituras, você conhecer o poder de Deus. As duas coisas têm que andar juntas. E não é só pregação. Um pastor que prega lá 40 minutos na igreja, ele não tem tempo suficiente em 40 minutos para explicar tudo para você das Escrituras. Por isso, a necessidade de estudar as Escrituras, de procurar uma escola teológica, ou talvez na sua igreja, ou em alguma igreja confiável, você procurar um estudo bíblico confiável. Não é gente que deturpa as Escrituras em favor da sua denominação, não. Pessoas que pregam as Escrituras com coerência, estudam as Escrituras para que você compreenda o todo. Toda a Escritura. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus e é apta para o ensino, para o entendimento, para o crescimento da justiça. Então, se você não se interessa em conhecer as Escrituras, sinto te informar, você não ama Jesus. Ele disse: aquele que me ama é aquele que guarda as minhas palavras. Se você não guarda as palavras, se você não se interessa pela palavra de Deus, você não ama.
Se você só busca o Senhor para ter resultado, para ter poder, para ter milagre, para resolver os seus problemas, você é simplesmente um interesseiro. Como Jesus, quando multiplicou os pães e os peixes, o povo viu que Jesus fez um milagre extraordinário e vieram todo mundo com a sua sacola nas costas para buscar pão e peixe de novo. E quando eles chegaram, Jesus, sabendo da maldade do coração deles, Jesus falou: vocês estão vindo a mim, não é por mim, é por causa do pão. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a eternidade. E a verdadeira comida é a minha carne e a verdadeira bebida é o meu sangue. Quando ele está falando de carne e sangue, ele não está falando literalmente de carne e sangue, ele está falando da palavra. Ele disse: a carne para nada serve, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, comer da carne e beber do sangue é comer da palavra, é se alimentar da palavra. Jesus é o verbo, é a palavra. Se você não tem interesse em estudar as Escrituras, você não ama Jesus. Sinto te informar. Você usa Jesus para o seu próprio benefício. Você busca o Senhor só para resolver os seus problemas. E isso não está certo. Você não tem que procurar profetas para ficar falando do seu futuro. Você precisa conhecer a Deus para que você obedeça a Ele e Ele mesmo, por causa da sua atitude, venha mudar o seu futuro. Nós é que temos que semear para o nosso futuro. E nós semeamos por meio da obediência à palavra de Deus. Então, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas têm que andar juntas. Não despreze nenhuma nem outra. Mas o poder vem das Escrituras. O apóstolo Paulo falou: a mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem. Então, nós precisamos estudar a mensagem, porque a mensagem é o poder de Deus. Igrejas que não incentivam o estudo das Escrituras, elas estão privando as pessoas de conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras. Você não pode viver somente de uma mensagem de domingo. 30, 40 minutos de pregação não é suficiente para te ensinar tudo, para te tornar uma pessoa madura e amadurecida como Jesus. Você precisa diariamente se alimentar da palavra de Deus, de um ensinamento saudável. Não estou falando de qualquer ensinamento, estou falando de um ensinamento bíblico e saudável. Como que eu sei que o ensino de uma pessoa é saudável? Porque ele é só bíblico. Não acrescenta opinião, não acrescenta palavras de outras pessoas. E ele é coerente com o contexto. Não é um texto fora de contexto. Você lê o texto, mas entende o contexto. E o contexto está coerente com toda a vontade de Deus, com o caráter de Deus. Não é gente que usa a Bíblia para falar o que ele quer, não. Uma coisa é exegese, outra coisa é exegese. Exegese é quando você extrai do texto aquilo que o texto está falando. Exegese é quando você vem tentar colocar alguma coisa que a Bíblia não tem. É você tentar colocar ali o que você pensa e não o que a Bíblia fala. Então, cuidado para você não estar trazendo as suas ideias pré-formadas e tentando achar um versículo que você possa encaixar aquilo que você já acredita. Não, isso está errado. Estudo das Escrituras é tirar das Escrituras, extrair das Escrituras o que ela está falando e não colocar nela aquilo que você pensa. Eu estou cansada de ver pessoas usando versículos isolados, mas na verdade ela só usa aquilo ali como uma base para poder ensinar aquilo que ela acha que tem que ser ensinado. Então,
nós temos que aprender com Jesus, né? Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E o que Jesus mais fazia? Ensinava. Mas para você ensinar, você precisa estudar. Nós temos que investir no nosso estudo bíblico, conhecer as Escrituras e não somente nos alimentar com uma mensagem de domingo, não. Temos que estudar as Escrituras e conhecer a Deus profundamente. A sã doutrina é a palavra de Deus. Então, procure estudar as Escrituras, não somente viver de mensagens esporádicas, de pregações. A pregação é extremamente necessária, porque ela traz um norte para a igreja, uma repreensão, uma consolação, algo que Deus quer falar naquele momento, mas ela não é capaz de ensinar, porque é pouco tempo. Agora, o ensino é um dom, Deus deu alguns para mestres, outros para pastores. Então, o pastor, ele não necessariamente é mestre. O pastor é aquela pessoa que ama pessoas, que cuida de pessoas. Não necessariamente ele é mestre, ele ensina, mas ele pode ter o dom de mestre e pode não ter. Não tem problema nenhum o pastor não ter dom de mestre. Se ele só tem dom de pastor, de pastorear, de pregar, de cuidar de pessoas, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar as pessoas dentro da igreja pela direção do Espírito Santo, as pessoas que têm dom de mestre. Para quê? Para colocar essas pessoas para fazer a função do ensino. O pastor prega, o professor ensina. Porque as pessoas precisam de ensino. O ensino não é pregação. Ensino é você se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Existem pessoas que têm vários dons? Existem. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo, ele era mestre, ele era pastor. Então, uma pessoa pode ter mais de um dom ministerial? Pode, mas nem todo mundo tem. Tem gente que não tem, tem gente que é evangelista e é evangelista. Tem gente que é apóstolo e é apóstolo só, não é mais nada. Mas tem gente que é apóstolo, que é o fundador de igrejas, que é aquele que planta igrejas, e ele também tem o dom de pastor e cuida de ovelhas, ele ama pessoas e cuida de pessoas. Quando eu falo ama pessoas, todo mundo tem que amar todo mundo, mas o amor do pastor é diferente, é um amor maior, é aquele que dedica a sua vida, que dá a sua vida pelas suas ovelhas, né? Então, se o pastor não tem o dom de mestre, ele tem que colocar pessoas que têm esse dom para poder ensinar as doutrinas bíblicas, ensinar as coisas mais profundas para as pessoas. Porque a gente não pode viver somente de pregação de domingo. A pregação de domingo é linda, maravilhosa, necessária, é a comunhão com os irmãos, mas nós precisamos de alimento todos os dias. Todos os dias. Você come só um dia na semana? Você precisa de comer todo dia. E não é simplesmente uma mensagem motivacional. As pessoas precisam de conhecimento das Escrituras. Então, eu, na minha humilde opinião, eu acredito que os pastores deveriam investir mais no ensino diário. Hoje nós temos a internet, hoje tem mais facilidade de você comunicar as pessoas, de você usar as redes sociais para ensino, né? Por que não usar as redes sociais, o Instagram, o YouTube, e para fazer ensino? Vamos estudar um assunto da Bíblia? Vamos estudar todo dia? Ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Vamos estudar as Escrituras juntos? E todo mundo lá, ou às vezes no WhatsApp, não sei, mas aprofundar no conhecimento dos assuntos, dos fundamentos das Escrituras. Isso é muito importante para o crescimento espiritual. Nós não podemos viver somente de mensagens de domingo.
E o que acontece quando uma igreja não é bem alimentada pelo seu pastor, pela sua igreja, pela sua liderança? Ela vai procurar em outro lugar esse alimento. E muitas vezes vai encontrar na internet alimentos que não são saudáveis. Vão se alimentar de outros tipos de pregações, de outras pessoas que talvez não estejam de acordo com as escrituras. E muitas vezes a igreja vai se dividir porque na igreja dessa pessoa não tem alimento. A pessoa não está se alimentando. Então ela vai procurar alimento em outro lugar. E é aí que as pessoas começam a sair das igrejas. Porque começa a ver um pastor de outra igreja, aí começa a gostar da pregação, aí sai da igreja. Aí as igrejas vão sendo divididas, porque a pessoa não está achando alimento. Tem uma frase que diz assim: o que segura o gado não é a cerca, é o pasto. Então não basta você fazer de tudo para tentar agradar as pessoas, para elas ficarem. Elas têm que ser bem alimentadas com uma palavra. A palavra tem que sustentá-los, porque se eles tiverem fome, eles vão para outro lugar. Eles vão procurar um lugar onde eles vão ser alimentados. Isso é natural, isso vai acontecer. Então todo líder, todo pastor tem que se preocupar com o alimento sólido diário das suas ovelhas. É claro que todo mundo tem que ler a Bíblia sozinho, mas nem todo mundo tem capacidade de entender a Bíblia sozinho. Nem todo mundo. Não é porque às vezes a pessoa não quer, é porque ela não consegue entender. Muitas vezes ela precisa de orientação. Então eu acredito, se eu fosse uma líder de uma igreja, eu criaria um grupo de estudo bíblico para a igreja online, para eu poder ensinar a todas as pessoas da igreja, todas as pessoas, sem cobrar nada, e ensinar as escrituras profundamente todos os dias, para que essas pessoas tenham alimento sólido e não somente vivam de pregação. Porque a pregação é uma mensagem de um assunto, mas a Bíblia ela tem tantos assuntos importantes que precisam ser conhecidos. E Jesus andava por toda parte ensinando todos os dias, todos os dias. Então ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Jesus ensinava todos os dias. Vamos ver um versículo que fala que Jesus ensinava todos os dias? Vamos ler aqui em Lucas. Lucas 19:47. Deixa eu abrir aqui. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de fazê-lo, porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo, porque todo o povo ia cedo para ouvi-lo. Então aqui está dizendo que Jesus ensinava todos os dias no templo. Ele não só pregava, a Bíblia fala que ele pregava, ele anunciava o reino de Deus, a salvação, o arrependimento, mas ele também ensinava e era todos os dias. Todos os dias. Jesus falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então, se você tem zelo pelas ovelhas, comece a ensinar todos os dias. Hoje nós temos a possibilidade de ensinar todos os dias pela internet. E eu não estou falando de pregação, eu estou falando de ensino. Ensino é você pegar um assunto e se aprofundar nele, lá nas raízes, se aprofundar naquele assunto. E no todo mesmo da Bíblia, dentro de todo o contexto histórico, de todo o contexto da Bíblia. Então, Jesus ensinava todos os dias.
Eu acredito que todas as igrejas deveriam ter ensino todos os dias. E as pessoas iam cedo para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus com Jesus. Então, hoje, é claro que é impossível você ir na igreja todo dia, né? Hoje é muito, muito difícil. Mas hoje tem a internet. Então, por que não usar a internet para a gente ensinar todos os dias as pessoas? De graça dai o que de graça recebestes, sem cobrar nada. Eu não sou contra ter cursos bíblicos, não. A pessoa, às vezes, ela tem que ter um gasto enorme para poder fazer um curso especial. Tudo bem cobrar, mas eu acredito que a gente tem que ter um ensino gratuito para a igreja. Tem gente que não tem dinheiro mesmo. Tem gente que passa aperto mesmo financeiro. Nós não temos noção de quanto tem pessoas que não têm dinheiro para nada. Eu lembro um dia que um pastor falou assim, pega uma moeda, sei lá, a sua oferta e vem aqui no altar. A moça que estava do meu lado, ela não tinha uma moeda para entregar de oferta. Aí eu peguei uma moeda minha e dei a ela. E ela ficou tão feliz, satisfeita com aquilo. E lá na minha empresa, a gente vê muitas pessoas falando, gente, eu não tenho dinheiro de passagem. Eu não tenho R$10. Então tem gente que vive realmente uma vida muito difícil, não tem dinheiro para nada. Então nós não podemos ficar cobrando para pregar, para ensinar as pessoas. Então eu acho que se você fizer um curso bem elaborado, se quiser cobrar, tudo bem, não tem problema. Mas eu acredito que a igreja pode sim fornecer cursos gratuitos, ensinamentos gratuitos para as pessoas. As pessoas muitas vezes que mais precisam são as que muitas vezes não têm nem um centavo. E a gente não entende essas coisas porque muitas vezes a gente não está dentro dessa realidade. Então, nós temos que imitar Jesus. O que Jesus fazia? Jesus ensinava todos os dias no templo. Ele não só pregava, ele ensinava. Nós temos que ser como Jesus. E não estou falando de ensinar doutrina de igreja, não. Nem ficar repetindo sempre as mesmas coisas, mas falar assuntos da Bíblia, estudar, se preparar, pegar assuntos importantes da Bíblia e destrinchar esses assuntos e trazer um entendimento completo para as pessoas. Isso é uma base sólida para a vida delas, para a fé delas. Não vamos ser pessoas que procuram Deus só para resultados. A Bíblia diz que Deus deseja que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que nós cheguemos à altura de Cristo, né? À altura de varão perfeito como Jesus. Mas para a gente ser como Jesus, nós temos que ter o ensino que Ele tem. Temos que aprender com Ele, estudando as Escrituras. Então, estude a Bíblia. Se você não tem ninguém que te ensine, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Mas que fique uma dica para os líderes. Ensinem as pessoas, não só preguem, ensinem também. Jesus ensinava todos os dias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sua mensagem é bem maior que eu quase não posso suportar. O zelo da sua casa me consome, quase não posso suportar. Diante da tua santidade, ó Deus, como eu posso ficar? Sua mensagem é bem maior que eu quase não posso suportar. O zelo da sua casa me consome, quase não posso suportar. Diante da tua santidade, ó Deus, como eu posso ficar? Sua palavra é fogo consumidor para nos purificar.
nada oculto ficará. Tua palavra é fogo consumidor para nos purificar. Sua espada é afiada, penetra até a alma, nada oculto ficará. O seu martelo bate no meu coração e me esmiuça em pedaços. Depois de me refazer com seu amor, me leva em seus braços. Sua mensagem é bem maior que eu quase não posso suportar. O zelo da sua casa me consome, quase não posso suportar. Diante da tua santidade, ó Deus, como eu posso ficar? Sua mensagem é bem maior que eu quase não posso suportar. O zelo da sua casa me consome, quase não posso suportar. Diante da tua santidade, ó Deus, como eu posso ficar? Sua palavra é fogo consumidor para nos purificar. Sua espada é afiada, penetra até a alma, nada oculto ficará. Espada é afiada, penetra até a alma, nada oculto